Olá, meu nome é Raquel e eu criei esse espaço para poder compartilhar as minhas experiências e a minha vivência nessa fase tão temida e assustadora que é a fase da menopausa. E eu conto aqui tudo que eu estou vivendo desde o início, desde os primeiros sintomas. Por isso, se você está vivendo nessa fase ou está tentando se preparar para que ela não seja assim tão assustadora, fica comigo. Hoje eu tenho 49 anos, ainda tenho menstruação. Apesar da menstruação ser irregular, ela ainda existe. Todos os sintomas eu venho sentindo já desde os 45 anos. Aos 45 anos, eu ainda não pensava em menopausa. E eu acho que foi exatamente por esse motivo que eu demorei tanto para me conscientizar, para me informar e para me preparar para que essa fase que eu vivo agora ela poderia ter sido diferente. Eu só comecei a tomar consciência quando meu ciclo começou a desregular. Mas nos 45 eu não tinha essa noção. Os sintomas que apareceram aos 45 anos, para mim eles eram isolados. Eu tinha um pouco de insônia, ok, eu estava estressada. O meu cabelo começou a cair, ok, está faltando alguma vitamina. Eu comecei a engordar um pouquinho mais, preciso melhorar na minha alimentação, preciso fazer uma atividade física. Nenhum daqueles sintomas eu olhava com os olhos de que, peraí, tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que é menopausa. Porque aos 45 anos, a gente não pensa que a gente está velha. Porque essa coisa do menopausa, por muito tempo, incutiram na nossa cabeça que é coisa de velha. A gente não é velha. Ninguém é velha nessa idade. Ninguém é improdutiva. A gente só deixa de produzir hormônio. Todo o resto a gente produz. A gente não tem que receber um carimbo de acabou, tô velha. Só que por muito tempo eu pensei dessa forma. Dos 45 aos 48 anos eu convivi com todos esses sintomas como se fizessem parte da minha vida, sem dar o devido valor para aquilo que estava acontecendo comigo. E os profissionais de saúde também. Porque nos meus exames de sangue, a questão dos hormônios, elas estavam normais. Só que já estava acontecendo qualquer coisa aqui. Eles já estavam diminuindo e eu nunca fiz um exame específico. Sempre foram aqueles exames básicos, corriqueiros, para você avaliar a tua saúde, um check-up. Nada demais. Só que alguma coisa já ia acontecendo. E eu não me preparei para isso. Eu não fui informada para isso. Também não busquei informação. A minha ignorância no assunto me fez chegar hoje, com 49 anos, sofrendo com sintomas que talvez, se eu tivesse aos 45 dado atenção a eles, eu não estaria sofrendo hoje. Precisamente em outubro de 2024, eu comecei a ter o meu ciclo menstrual assim um pouco bagunçado. Então, em outubro, eu não fiquei menstruada no período que eu costumava ficar, porque eu sempre fui muito regulada. No mês de novembro, eu também, ao invés de ficar 4, 5 dias, fiquei uma semana, 10 dias. Ali a coisa também estava meio estranha. E no mês de dezembro foi assim, a gota d'água. Eu fiquei menstruada o mês todo, o mês de dezembro inteiro. Teve um fluxo normal e depois eram pinguinhas. Um ciclo, uma sujeirinha, uma coisinha que estava ali. Às vezes vinha um pouco mais, às vezes vinha um pouco menos. Foi ali que eu fiz, espera, tem alguma coisa errada. Mas ainda assim, eu não pensava em menopausa. Menopausa, por quê? Porque eu associava a menopausa muito à questão dos fogachos. Eu sempre lembrei da minha mãe reclamar demais dos calores, daquele fogo arrebatador, do suor, e eu não tinha isso. Então, para mim, todos os outros sintomas faziam parte da minha vida. E eu não tinha fogacho. Então, se eu não tenho fogacho, eu não estou na menopausa. Até numa certa madrugada invadi o meu peito um fogo, e não era fogo da juventude, era um fogo que me tomou o pescoço e a cara, e eu me senti. O que está acontecendo? O que é isso? Levantei, achei aquilo muito estranho, fui, lavei o rosto, demorei um tempo para voltar, por volta de 10, 15 minutos, depois acalmou. Nesse momento veio uma aceleração, um ataque cardíaco, e eu disse, pera, vou morrer, o que está acontecendo? No dia seguinte eu falei, opa, acho que tem alguma coisa aí de errada. Ou é menopausa. Aí foi onde eu comecei a pesquisar, e na verdade não só pesquisar, mas também associar. Eu comecei a voltar num processo mental, a tentar buscar algumas peças
e tentar achar explicação para outros sintomas que estavam me consumindo. Parece que quando veio o primeiro fogacho, veio tudo ao mesmo tempo, veio como se tivesse aberto um portal, literalmente, um portal, e eu disse, ok, então o fogacho tem a ver com menopausa, então talvez aquela leve depressão, não é depressão propriamente, mas tem a ver com a menopausa, então essa queda de cabelo, essa gordura abdominal, esse cansaço que não é meu, essa vontade de fazer xixi que não acaba mais, sou capaz de levantar 2, 3, 4 vezes para fazer xixi à noite. Ah, então bebe menos água. Não, não tem bebe menos água, é que um gole vira 3 litros. Eu não sei o que fazer. Enxaqueca, eu sempre tive enxaqueca. Só que de uma hora para outra a enxaqueca ela aumentou, ela passou a estar lá todos os dias. Aí caiu a ficha. Eu disse, ok. E quando essa ficha caiu, eu deprimi completamente. Foi como se tivessem colocado um carimbo em mim. Você tá velha, você tá improdutiva, você tá acabada, você tá seca. Porque é assim que muitas mulheres se sentem, seca. Isso não significa que todas as mulheres vão ter todos os sintomas ou vão ter esses sintomas. Nós somos semelhantes, mas nós somos diferentes. E todo o contexto que a gente vive também interfere nesses sintomas. Então é assim, eu tenho uma cola aqui, porque são muitos sintomas, e eu vou falar para vocês quais são os sintomas que fazem parte da minha vida hoje. Irregularidade menstrual. Os ciclos começam a ficar irregulares, podendo ser mais curtos, mais longos ou até mesmo pular os meses. É exatamente isso que acontece comigo. Eu menstruei o mês de dezembro todo, janeiro eu não menstruei nada, fevereiro 3 dias e nós estamos em março e eu ainda não menstruei. Ondas de calor, o tal dos fogachos. Sensação súbita de calor, principalmente no rosto, pescoço e peito. Pode acompanhar para o resto do corpo. E tem o tal do suor excessivo. Eu, na verdade, dos fogachos, eu não posso reclamar ainda, porque eles aparecem de maneira muito esporádica. Então, se eu falar que durante uma semana eu tenho 1 ou 2, é isso que acontece. Às vezes pode acontecer durante o dia, já chegou a acontecer no meio do meu trabalho, ou até mesmo numa reunião, que eu fiquei super envergonhada, porque eu estava falando da maneira que eu estou falando com vocês, normal, e de repente veio aquele fogo, eu me senti vermelha, como se eu tivesse falado uma bobagem, e eu estava escrito, parecia que estava escrito na minha testa o que estava acontecendo comigo. Eu me desconcertei toda na hora da reunião, eu não sabia se as pessoas estavam percebendo o que estava acontecendo comigo, deu aquele calorzinho aqui assim, ó, gente, ó, sabe aquele calorzinho aqui ó, no bigodinho? Deu aquele calorzinho e eu, só um minutinho, vou fazer uma pausa. Saí para fazer xixi, demorei uns 10 minutos até a coisa estabilizar. Mas não é sempre. E às vezes que já aconteceu na madrugada, para mim já é suficiente tirar assim uma perninha debaixo do cobertor. Eu espero acalmar e eu não chego a levantar, eu já sei do que se trata, então eu tento me acalmar e tento voltar a dormir. Insônia e alteração do sono, dificuldade para dormir, manter o sono, muitas vezes devido aos suores noturnos. Na verdade, eu tenho isso eu tenho há muito tempo já, desde os 45 anos, que eu não durmo mais como eu dormia antes, só que no caso não são os suores nem os fogachos que me acordam. A minha instabilidade no sono tem a ver com as vezes que eu levanto para fazer xixi, e não são poucas. Mesmo que eu diminua a quantidade de água ou pare de beber água às 6 da tarde, por exemplo, não interessa. 3 goles d'água vira 3 litros. É uma coisa impressionante. Então, todas as noites eu levanto. E isso me desestabiliza completamente. Porque eu acordo mais cansada, eu acordo irritada, porque eu não tive uma noite de sono descansada. Mas não tem a ver com os suores, com o calor, tem a ver com o xixi, ressecamento vaginal. A falta de estrogênio pode levar à diminuição da lubrificação vaginal, causando desconforto durante a relação sexual. Realmente, mas eu vou ser muito sincera, eu ainda não notei algo drástico, sinceramente. O que eu noto é a diminuição
do libido. Isso sem dúvida nenhuma. A queda dos hormônios pode reduzir o desejo sexual e isso para mim está muito evidente. De 2 anos para cá eu senti uma queda muito brusca em relação à vontade, ao desejo. E quando eu não estava atenta à questão da menopausa, como isso aconteceu? Isso começou a acontecer há mais ou menos há 2 anos atrás, fazia parte lá daqueles montes de sintomas que estavam acontecendo, eu associava isso ao estresse ou até mesmo um problema na nossa relação. Na verdade, não tem nada a ver. Aquilo estava acontecendo comigo por circunstância do climatério. Dores musculares e nas articulações. Gente, dor nos pés. É impressionante. Eu tenho assim, muita dor nos pés, muita dor nas pernas. Isso eu venho sentindo há mais ou menos um ano e meio, eu venho sentindo essas dores, tanto que é falta de exercício físico, mas na verdade hoje eu sei que tem a ver com a menopausa. Aí nós temos o quê? O ganho de peso, né, minha gente? Redução do metabolismo pode levar ao aumento de gordura corporal, principalmente na região do abdômen. Completa, gente, pochete. Esquece, adquirir uma pochete com 2 bolsos laterais. Assim, isso está terrível. Isso eu já venho notando já faz algum tempinho. E aí nós temos o que? A ansiedade, que é o mal do século. Porque hoje em dia, quem não tem um pouquinho de ansiedade? Só que junto com a ansiedade, nós vamos colocar aí a tristeza. Eu chamo de tristeza, porque é exatamente isso que eu sinto. Tristeza. Ela vem do nada, ela vem sem motivo, ela me domina de uma forma avassaladora. Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse acabar com um dos sintomas do climatério, da menopausa, seria a tristeza. Porque a tristeza, ela traz junto com ela muitos questionamentos. Ela traz uma reflexão, às vezes, muito cruel de nós mesmos. A gente se olha no espelho e se sente feia e se sente rejeitada. E a tristeza, ela abala as estruturas. Ela te coloca numa caixa. Ela te coloca num vazio, num estado que não é teu, que você não pertence, mas você entra e não consegue sair. Quando eu comecei a conversar com mulheres que estão vivendo isso que eu estou vivendo, eu comecei a me reconhecer um pouco mais. Foi um pouco libertador para mim, sinceramente. Eu hoje em dia não faço terapia, eu não tenho condições financeiras para fazer terapia, infelizmente. Mas se eu pudesse, certamente eu faria. E se você puder, faça. Porque eu tenho amigas que fazem terapia nessa fase e elas têm um olhar para a menopausa muito diferente. Elas têm um olhar para elas muito diferente, porque elas fazem terapia. Então, a maneira que eu encontrei, já que eu não posso pagar a terapia, é falando, é conversando, é compartilhando e ouvindo de outras mulheres a experiência que elas estão vivendo, a fase que elas estão vivendo, o que elas sofrem, o que elas superam, quais são as dicas, o que elas consomem, o que elas conseguem fazer para melhorar determinada situação. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu estou vivendo. Eu vou continuar compartilhando porque eu sei que tem muito chão pela frente, muita coisa vai acontecer e eu espero sinceramente que agora, com mais informação, com mais consciência daquilo que eu estou vivendo realmente, eu vou aprender a lidar melhor com a temida menopausa. Eu vou aprender a lidar melhor com tudo isso que está acontecendo para ter um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de qualidade de vida. Bom, eu quero agradecer. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Eu espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho com o meu relato, falando das minhas experiências, e espero que você também fale, converse com as suas amigas, com as mulheres da sua família, com a sua médica. Procure um profissional de saúde que te acolha, que entenda o que você está vivendo, que não tente só despachar você, que olhe nos teus olhos, que te acolha, que te diga sim. Muita pausa nessa hora, porque a menopausa chegou, mas eu tô aqui para te ajudar, para tentar fazer com que seja mais leve essa fase que vai até o final da sua vida, da nossa.
Vamos colocar o tema menopausa nas rodas. Vamos falar mais sobre menopausa, sobre o climatério, sobre essas fases que toda mulher vai viver. Umas mais, outras menos, mas isso é até o final da vida. Então ela tem que fazer parte das nossas conversas. A gente tem que desabafar, a gente tem que colocar para fora, sair da caixa e tirar a menopausa da caixa do tabu, da caixa da vergonha. Isso não pode mais fazer parte da vergonha. Isso é coisa do passado. Isso não pode acontecer mais.